Bem-vindos de volta a mais um episódio de E aí, professor? Eu sou Martin Smith e esse é o Walter White. Olá, Martin. Oi, Walter. Você vai bem? Bem, apesar do mundo estar um verdadeiro caos, nós vamos bem. Nós ainda estamos continuando. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, nós temos essas conversas e é uma pequena pausa no meio de todo esse caos no mundo. Então, ilumine nossas mentes e ajude essa conversa e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Martin, há muitas pessoas nos pedindo para falarmos sobre a questão da Rússia e da Ucrânia. Elas querem saber se este conflito se trata do rei do norte e do rei do sul do livro de Daniel. Nós temos observado a situação por alguns dias. Nós não queríamos tirar nenhuma conclusão precipitada. Nós queríamos apresentar apenas conclusões. Agora, vamos dar uma olhada na questão, analisá-la cuidadosamente para ver se ela se encaixa no contexto profético. Já que esta é uma questão que preocupa as pessoas. E tem várias vozes por aí com diferentes cenários e nós estamos juntando essas coisas, mas... Sim. E ninguém tem uma resposta absoluta sobre isso. Então, nós não seremos arrogantes aqui. Nós nos manteremos abertos a ideias, sugestões, olhando para esta situação com uma mente aberta. Porque nós não estamos aqui para dizer que nós sabemos de tudo. Não, de jeito nenhum. Todos nós vemos as coisas através de um reflexo obscuro. Exato. Comecemos com uma citação. O mundo está agitado pelo espírito da guerra. O mundo está agitado pelo espírito da guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel quase atingiu seu completo cumprimento. Em breve, as cenas de tribulações mencionadas nas profecias ocorrerão. Isso foi escrito já há um bom tempo. Ainda assim, as profecias dos últimos eventos do capítulo 11 do livro de Daniel ainda estavam no futuro. Sim. E estamos vivendo esse futuro. Sendo assim, é bom que o estudemos repetidamente. Eu já dei palestras a respeito disso no passado. E até agora eu não mudei muito a minha opinião a respeito. Mas ainda assim vamos dar uma olhada. Vejamos se podemos expandir ou, quem sabe, melhorar. Nós até fizemos alguns episódios sobre esse assunto há 2 anos atrás. Sobre o rei do norte e do sul. Sobre o rei do norte e do sul. E é importante, mesmo nessa conversa aqui agora, que nós mantenhamos a mente aberta. Porque ainda não está escrito em pedra. Ainda tem muita coisa que não está clara. Esta afirmação é do Testemunhos para a Igreja, volume 1. Foi-me mostrado os habitantes da terra na maior confusão possível. Guerra, derramamento de sangue, privações, fomes e pestilências. Estavam por toda a terra. Não vemos hoje todos os ingredientes para este cenário? Minha atenção, então, foi retirada daquela cena. Pareceu-me haver um pequeno tempo de paz. Mais uma vez, então, os habitantes da terra estavam diante de mim, e mais uma vez tudo estava em grande confusão. Guerras, derramamentos de sangue, fome, pestilência estavam por todas as partes. Haveria a possibilidade dela estar se referindo a guerras mundiais e então ao conflito final? Bem, se for esse o caso, o cenário se encaixa. O cenário se encaixa. Nós viemos da Segunda Guerra Mundial, que, apesar de ser chamada mundial, na verdade foi regional. Sim, a Europa e talvez o Japão e um pouquinho da América. Um pouquinho ali, outro ali. Mas aqui é dito em toda parte. É um termo bem forte. Outras nações se envolveram nesta guerra e confusão. Aqui fica claro que o problema não se restringiria à Europa, mas é uma questão realmente mundial. A guerra causa fome. A necessidade e derramamento de sangue causam pestilência. Então os corações dos homens desmaiaram de terror por verem as coisas que estavam sobrevindo sobre a terra. Martin, o que faz as pessoas terem medo? Coisas que elas não conhecem. Algo que parece tão aterrador que a sobrevivência parece uma possibilidade remota.
Será que a pestilência não se encaixa nisso? Sim, Será que uma guerra nuclear se encaixa? com certeza. E mesmo somente a ameaça de uma guerra nuclear já está causando esse medo. É interessante que a Bíblia, em Mateus capítulo 24, fala a respeito de rumores de guerras. Rumores de guerras parecem ser uma característica muito prevalente. É mesmo, e isso está toda hora causando medo. Portanto, a guerra assusta, mas os rumores da guerra é que causam grande medo. E é quase como se isso fosse pior no começo, porque eventualmente, quando isso acontece, é como se esses rumores tivessem te tornado insensível. Muito bem. Vamos dar uma olhada em alguns versos de Daniel 11. Eles nos servirão como introdução para a profecia que irá acontecer. O rei do norte contra o rei do sul. Veja, não estamos, na verdade, vivendo estes versos agora. Nós estamos presenciando alguns versos posteriores, já estamos depois desses versos. Mas eles apresentam um princípio muito importante. A primeira coisa é que os dois reis, tanto do norte quanto do sul, têm os seus corações voltados para o mal. E eles falariam mentiras na mesma mesa. Esta pista é muito importante. Muito importante. Você não pode tirar essa parte, porque você vai acabar caindo numa armadilha. Se você não escutar, não ouvir, não prestar atenção nessa parte específica. Temos aqui dois adversários. Os dois falam mentiras. E falam essas mentiras na mesma mesa. Eles, portanto, parecem ser adversários, mas estão, na verdade, sentados à mesma mesa, o que quer dizer que o povo está sendo enganado. Poderíamos chamar isso de teoria da conspiração. Mas é uma teoria da conspiração bíblica, uma teoria da conspiração de proporções bíblicas. Muito bem. E depois? Isto, porém, não prosperará. O que é que não vai prosperar? É a maldade deles. Os planos. Seus planos? Eles não prosperarão, apesar de parecerem prosperar. Isto porque o fim chegará no tempo em que foi determinado, ou seja, eles perderão o seu poder. Poderíamos presumir que se trata de um jogo global, no qual as pessoas são enganadas por dois lados supostamente opostos que se sentam à mesma mesa? Sim, é isso mesmo. Mas como fazer isso acontecer? Naturalmente, o segredo é um fator de suma importância. Sim, tudo tem que acontecer no escuro e somente aquilo que eles querem que você veja é exposto. Você acha, então, que as sociedades secretas estão envolvidas? Bom, o espírito de profecia deixa claro que estão envolvidas. Não podemos ter nada que ver com elas. Sendo assim, aqueles que dizem que isso é teoria da conspiração precisam se explicar, pois isso daí é totalmente conspiratório. Bem, precisamos compreender que mal é este que eles querem fazer. Por que existe uma charada? Por quê? Naturalmente, a charada é conduzir a mente das pessoas através de mentiras que levam a um plano específico. Este plano específico é algo traiçoeiro. Sim, engano. Isso mesmo. No tempo determinado, ele tornará a ir contra o sul, mas dessa vez não será como foi na primeira. Temos aí um elemento histórico, mas essa profecia também tem um cumprimento futuro, como vimos na citação do espírito de profecia. Da mesma maneira que Mateus 24 também tem um cumprimento futuro. Mas vejamos qual é a história aqui. Navios da região de Quitim se oporão a ele, lhe causando tristeza. Ele então voltará e se indigará contra a Santa Aliança. E assim fará o que quiser. Ele até mesmo voltará e terá inteligência com aqueles que abandonam a Santa Aliança. Esta é uma questão muito séria. Ele menciona os navios de Quitim. Será que isto quer dizer que questões econômicas terão grande relevância? Sim, com certeza vai ser uma crise. Tudo estará agitado. Haverá uma condição econômica opressora.
que acabará levando os povos, ou melhor, os poderes vigentes, a chegarem a algum tipo de acordo, para que assim possam realizar o seu engano. Mas é importante frisar que este engano é contra a Santa Aliança. E isso não vai ser uma ocorrência somente mundana ou secular, mas vai ser uma coisa religiosa também. Sim, possui uma conotação religiosa. E aqueles que estão envolvidos neste engano são aqueles que abandonaram a Santa Aliança. Martin, será que o anticristo se encaixaria perfeitamente neste cenário? Com certeza, eu acho que ele vai ser o líder disso aí. Ele será o pivô, pois ele é o mestre daqueles que abandonaram a Santa Aliança. A ele chamamos de anticristo. Muito bem. Vamos avançar um pouco mais. Exércitos estarão ao seu lado, que profanarão o santuário e a fortaleza, e retirarão o diário. Vamos deixar apenas com esta palavra. E estabelecerão a abominação desoladora. Temos aí um aspecto muito religioso. Exércitos estariam ao lado dele. Ou seja, ele tem poderio militar. Ele controla esses exércitos. Agora eu pergunto, se estão todos sentados à mesma mesa, você acha que ele controla os dois lados do poderio militar? Eu tenho certeza que sim. Esta não seria uma conclusão lógica? Sim. Muito bem. Mas isso soa muito como conspiração. Eu tenho certeza que alguns já estão gritando, conspiração! Mas é o que diz aí. Exatamente. Muito bem. Ele então possui exércitos à sua disposição. E como ele usa esse poder à sua disposição? Ele utiliza esse poder para profanar o santuário e a fortaleza. Nós já falamos sobre o santuário. O santuário era o plano da salvação em forma de tipo. Tem o santuário celeste e o terrestre, apontando para o que Cristo faz. Muito bem. Então, se ele profana o santuário, ele automaticamente profana o plano da salvação. Ele coloca algo no lugar de Jesus Cristo, certo? É mesmo. Ele desvia a atenção do plano da salvação para alguma outra coisa. Poderia ser algo como justiça social, por exemplo? E isso envolveria o quê? Envolveria em remover o diário. Somente isso já daria uma longa discussão, porque a palavra sacrifício foi acrescentada no original. Alguns alegam que isto seria uma referência à Roma pagã sendo removida para então ser substituída pela Roma papal. Mas, de qualquer forma, não vamos nos aprofundar nessa questão, pois assim nós fugiríamos do assunto. Mas seja lá o que for que eles estão fazendo aqui, é para chegarem ao ponto de estabelecer a abominação desoladora. O que seria isso? Era o estandarte romano? Ele foi colocado ao redor de Jerusalém, correto? Era um estandarte pagão? Aquele era o estandarte do poder e autoridade pagãos. Por acaso o papado, o sistema do anticristo, não alega possuir um estandarte de poder e autoridade? Sim. O domingo. É o domingo. Eles dizem que o domingo é a marca da autoridade deles. Eles alegam isso por terem removido a solenidade do sábado do sétimo dia para o domingo. Eles mesmo proclamam que esta é a marca da autoridade deles. Se você quiser saber a força de qualquer um, eles têm essa marca, eles têm essa coisa que mostra. E isso é a coisa que mostra que o sistema católico romano tem a autoridade e poder. E uma vez que o planeta aceitar a autoridade do sistema papal, então terão profanado o santuário, pois neste caso terão estabelecido um homem que alega que a sucessão apostólica substituiu Jesus Cristo. Este homem alega que a salvação é obtida por meio de seus atos sacramentais, já que é ele que tem o direito de acessar o que chamam de tesouro de méritos.
Nós já falamos muito sobre isso em outros programas. Não vamos detalhar aqui. Portanto, a conclusão é que o rei do norte e o rei do sul se assentam à mesma mesa. Os dois planejam o engano e falam mentiras. Este engano é conduzido por aqueles que abandonaram a Santa Aliança. Eles também utilizarão o poderio militar para conseguirem aquilo que querem. Eles também removerão o diário e, finalmente, estabelecerão a sua marca de autoridade no lugar da marca de autoridade de Deus. Isso nos leva ao que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Alguns acreditam que, pelo fato da Rússia ter sido e ainda ser um país comunista, seria o Reino do Sul. Sim, porque não é religiosa. Correto? Do outro lado está o Reino do Norte, que, por sua vez, é o papado. Essa era a visão dos nossos pioneiros. Eles acreditavam que o Reino do Norte era o papado. Naturalmente, quando se lê um livro de Jeremias, que ao tratar do reino que vinha do norte, sempre se tratava do reino da Babilônia. E o rei e sacerdote da Babilônia era a autoridade diante da qual todos deveriam se curvar. Ele era o pontífice máximo. E mais tarde, depois que a Medo-Pérsia dominou, esse sacerdócio fugiu para Pérgamo e ali foi estabelecido. O título de pontífice máximo foi transferido para o imperador romano como um presente pelo último rei de Pérgamo, que foi Átalo III. Agora, para que este dom fosse mantido, eles deveriam preencher alguns critérios. Um deles é que ele deveria ser adorado como Deus. E Júlio César foi o primeiro a tomar posse desse título, tendo assim o poder de ser adorado como Deus. Desde então, os Césares foram considerados deuses. Muito bem, quem é chamado de Pontífice Máximos hoje? O Papa. O Papa? Ele é o herdeiro romano desse título. E isso é uma arrogância sem limites. Não é à toa que ele é o rei de Babilônia. Você pode até ver ele reconhecendo isso na conta do Twitter que ele tem. @Pontifex. Esse que é o nome dele no Twitter. Ou seja, ele está tomando esse título sobre si. Ele faz questão de ser chamado assim. Isso não pode ser ignorado. Bem, sabemos que a Contra-Reforma tentou desviar a atenção para outros anticristos, até mesmo para anticristos futuros que ainda não estão aqui. Mas esta não era a visão dos reformadores e também não é a visão adventista. Correto, e isso nem se encaixa com a visão bíblica. Não. E não se pode mudar a história. Muito bem, Martin. Vamos dar uma olhada no que estão dizendo aí sobre esta guerra. O interessante é que muitas celebridades estão se envolvendo nela. Mulheres bonitas, atores. Vamos dar uma olhada no que esta mulher, que é membro do parlamento ucraniano, tem a dizer. Estou alojada aqui junto com minha família. Somos membros da resistência, estamos armados. Então, quando você diz, ela está armada e pronta para lutar, não estou apenas dizendo isto. Estamos provando isto por nossas ações. Então, a Ucrânia está resistindo bem. Putin não está conseguindo nada do que queria e, por enquanto, são 4.300 soldados mortos em solo ucraniano. Então, eu acho que é um resultado muito ruim para um ditador, certo? Bem, se esses números estiverem certos, isso obviamente não é algo pelo que Putin esperava até agora. Para o resto de nós que somos ucranianos, eu acho que o mundo, francamente, Kira, está surpreso com o desejo do povo ucraniano de levantar-se e lutar. Isso te surpreende? Bem, não me surpreende.
Temos lutado contra Putin nos últimos 8 anos e tivemos 3 revoluções em nosso país, quando não concordamos com o que estava acontecendo, com a direção que estávamos tomando. Mas agora é um momento crítico, pois sabemos que lutamos não apenas pela Ucrânia. Lutamos por esta nova ordem mundial, pelos países democráticos. Sabíamos que somos o escudo para a Europa. Sabíamos que estamos protegendo não só a Ucrânia, estamos protegendo todos os outros países que seriam os próximos se falharmos. É por isso que não podemos falhar. Então você prevê a vitória ucraniana sobre a Rússia nesta invasão? Absolutamente. Eu não vejo outro cenário em minha mente. Eu vejo pessoas, vejo mulheres como eu carregando armas e se levantando para proteger suas famílias, suas cidades, seu país. Não há força no mundo que possa, na verdade, nos destruir. Bem, foi interessante o que ela disse ali. Segundo ela, a luta não é apenas pela Ucrânia, mas pela nova ordem mundial. E esses países democráticos que formam provavelmente a OTAN e tudo isso. E o que para mim soa interessante é que eles disseram que são parte da resistência. Isso soa muito como aqueles filmes distópicos. E eu não estou tentando dizer que isso não é ruim ou qualquer coisa do tipo, mas o jeito que isso foi retratado aqui tem algumas coisas que para mim são muito difíceis de acreditar. Ela disse que milhares de soldados russos foram mortos até agora. Mas será mesmo que a poderosa máquina de guerra russa não pode esmagar esse pequeno país em poucos dias? Esse cenário é muito intrigante. Eles acreditam que vão sair vitoriosos, estão praticando com armas de madeira. Está correndo por aí um debate a respeito de armas de madeira, em que alguns dizem que muita coisa é falsa, mas enfim, não resta dúvida de que eles estão passando por uma situação terrível. É realmente algo muito triste. Mas não temos como comprovar a veracidade de tudo aquilo que a mídia está mostrando. Sabe, é por isso que nós estamos tentando dizer isso de uma maneira que não soe sem simpatia. De jeito nenhum. Isso é a última coisa que nós desejaríamos fazer. Nós sentimos muito mesmo, e não é uma coisa boa que exista guerra. Mas como você disse, nós temos que olhar através da imagem maior e colocar isso em perspectiva. Bem, nós vimos o que a profecia diz. Ela diz que no final haverá um conflito, um embate entre o norte e o sul. Ainda assim, eles se assentam à mesma mesa. Eles planejam o mal juntamente com aqueles que se opõem à Santa Aliança, e sabemos quem são. E essa inclinação para o mal envolve engano. E propaganda vai ser parte disso. É claro que sim. Agora, qual é o plano por trás disso? Muitos acreditam que a Rússia, junto à China comunista, representam, sem sombra de dúvida, o Rei do Sul descrito lá em Daniel, pois eles representariam o comunismo e o ateísmo. É dessa maneira que eles acreditam. Já o Ocidente estaria no lado do Rei do Norte. Esta é a interpretação de algumas pessoas. E com isso, o Rei do Norte representa a moralidade e o Rei do Sul representa a imoralidade. Mas, Martin, pelo menos para mim, esta interpretação não convence. E eu digo por quê. Porque no original, havia 2 lados literais. Um era a Babilônia literal, que representa o sistema político religioso. E esta Babilônia literal era contra o Rei do Sul, que por sua vez era literalmente o Egito. Mas indo para o aspecto espiritual, não se pode aplicar nações físicas a interpretação profética. Isso fica claro no capítulo 11 de Apocalipse, quando ele se refere ao Egito espiritual. Sim. Quando esse poder que surge do abismo, este conglomerado final, que pertence àquela terrível besta, que, aliás, nunca mudou suas cores. Não.
Quando este poder surge para governar, então ocorre esse suposto embate com o Rei do Sul, espiritual. Estamos falando aqui de mentalidades, não de nações literais. Se você interpreta como nações, então seus olhos passam a focar em áreas geográficas específicas. O mundo religioso está fazendo exatamente isso agora. O mundo religioso de hoje acredita que isso rumará para uma grande guerra envolvendo Israel. Esta é a visão profética deles, que por sua vez vem do futurismo, que não passa de um monte de mentiras, mentiras criadas por jesuítas. Enganos. Portanto, vamos excluir essa interpretação. Não estamos lidando com países aqui. Lidamos com mentalidades. Na Idade Média, quem é que controlava a moralidade? O papado. O Papa tinha o controle total. E por acaso ele usava o poder secular para impor sua moralidade? Sim. Sim. O Estado tinha que impor. E também não é verdade que desde a Revolução Francesa, o papado perdeu sua capacidade de utilizar o Estado para impor a sua moralidade? Sim. A Bíblia chama isso de ferida mortal. É mesmo. Não é? Eles perderam esse poder. Mas essa ferida seria curada. Martin, o secularismo estaria restrito a apenas alguns países ou estaria presente em todos os países? Está presente em todas as nações. Aham. Com certeza. A mentalidade do Rei do Norte, que deseja que a moralidade seja controlada por uma entidade chamada de igreja, não estaria também em todas as nações? Sim, também Sim. está. Até mesmo na China? Exatamente. Não estaria essa igreja, ainda que por baixo dos panos, muito ativa na China? Sim. Não está essa igreja ativa na Rússia? Com certeza, muito ativa. Não está essa igreja ativa na Ucrânia? Sim. Muito ativa, não é? Então, não podemos dizer que o inimigo está desse lado e o amigo está do outro. É mais difuso do que isso. Estamos lidando, na verdade, com uma mentalidade. Estamos lidando com duas ideologias que estão prestes a colidir. Uma ideologia chamada de Rei do Norte, que é o sistema político-religioso que quer impor a sua moralidade, uma moralidade específica, de uma autoridade específica. Em outras palavras, a do papado. Sim. E do outro lado temos o secularismo. Por exemplo, o Joe Biden. Ele é um católico. Sendo assim, alguns o chamariam de adepto do Rei do Norte. Sim. Mas não é verdade também que ele tem ideologias extremamente seculares? Sim, correto. Sem moral. Ele tem coisas que, na verdade, são contrárias à verdadeira moralidade do Rei do Norte. Muito bem. Não haveria, então, uma confusão, uma vez que ele apresenta atributos tanto do Rei do Norte quanto do Rei do Sul? Sim. A conclusão é que uma dessas mentalidades deve ser abandonada. Muito bem. Ela disse estar lutando pela Ucrânia, mas também pela nova ordem mundial. Vamos tentar deixar isso mais claro. Todo mundo tem medo da nova ordem mundial. Mas o que é a nova ordem mundial? Essa ordem tem muitos componentes. Ela tem componentes econômicos, componentes econômicos bem variados. Mas a nova ordem mundial visa conceder o poder do Estado, mais uma vez, de volta à igreja. Exatamente. Essa é a nova ordem mundial, pois a Bíblia diz que os reis do mundo concederão o seu poder à besta. Esse poder não foi removido depois da Revolução Francesa? Sim. E ele não será devolvido? Sim. Sim. Muito bem. A partir de agora, vamos manter essa perspectiva em mente. Isso vai facilitar a compreensão daqui em diante. Temos aqui um discurso do Putin. É um discurso bem interessante, pois parece mais que o Rei do Norte está falando do que o Rei do Sul falando. Sim. Este homem, por acaso, não tem
poderes nucleares? De acordo com todas as informações disponíveis, sim. Sim. O dedo dele está ali no botão. Ele não tem deixado isso bastante claro recentemente? Sim. Ele não fez até mesmo ameaças? Ele disse isso, que se qualquer pessoa for contra eles, então eles vão enfrentar o maior problema que já houve na história. Ah, muito bem. E será que isso não cria um medo de uma possível terceira guerra mundial? Sim. Muito bem. Vamos ouvir o discurso e ver o que podemos extrair dele. Portanto, a identidade nacional está relacionada com os desenvolvimentos globais. Aqui eles estão relacionados a aspectos morais e geopolíticos. Testemunhamos que muitos países do Atlântico Europeu estão se recusando a esquecer suas raízes, incluindo o cristianismo que formou a base da civilização. Eles estão renunciando a qualquer base ética, qualquer identidade nacional, religiosa ou mesmo de gênero. Eles estão seguindo a política que iguala famílias com muitas crianças e famílias de um gênero. Os excessos de correção política nos controlam enquanto os partidos perseguem a propaganda da pedofilia. Representantes em muitos países ocidentais têm medo de mencionar seu gênero, estão até mesmo cancelando algumas festividades e estão escondendo a base de tais festividades e estão tentando impor este modelo a qualquer um. Estou convencida de que esta liderança nos leva à degradação e à parametrização para uma profunda crise moral. Após a Revolução de 1917, os bolcheviques, confiando nos dogmas de Marx e Engels, também disseram que mudariam as formas e costumes existentes e não apenas os políticos e econômicos, mas a própria noção de moralidade e os fundamentos de uma sociedade saudável. A destruição dos antigos valores, religião e relações entre as pessoas, até a total rejeição da família, o incentivo para informar sobre os entes queridos. Algumas pessoas no Ocidente acreditam que uma eliminação agressiva de páginas inteiras de sua própria história reverte a discriminação contra a maioria no interesse de uma minoria e a exigência de abandonar as noções tradicionais de pai, mãe, família e até mesmo gênero. Eles acreditam que todos estes são os marcos no caminho de uma renovação social. Este foi um discurso moralista? É. Por um acaso o papado não tem um plano de tornar a família o centro de sua moralidade? Ah, com certeza. Isso é uma das principais coisas. A família e os pobres são o principal foco deles. Justiça social e a família. Uma das questões que envolve família envolve o tempo de descansar e comunicarem-se uns com os outros. Isso é necessário para a saúde, necessário para a sua experiência religiosa, necessário para a experiência social. É absolutamente necessário que família, mais uma vez, torne-se o centro, a base de toda a moralidade. É mesmo. É um plano papal. No discurso que vimos, o Putin parece mais um adepto do Rei do Norte ou do Rei do Sul? Com certeza ele soa como o Rei do Norte. Na verdade, ele soa mais como o Rei do Norte do que muitos com que nós relacionamos com o Rei do Norte. Veja, se abandonarmos a ideia de países específicos e focarmos nas ideologias, então podemos ver que aquilo que ele disse é que nós, como Rússia, não estamos preparados para aceitar a agenda liberal do mundo. É mesmo. Não foi o que ele disse? Isso é exatamente o que ele disse. Eu vou repetir. Ele disse que nós, como Rússia, não estamos preparados para aceitar a agenda liberal do mundo, para a qual tudo é aceitável. O transgenerismo, a destruição da família, valores morais. Nós não queremos isso. Não foi o que ele disse? Sim. Muito bem. Agora, para ele, quem são os poderes
que estão introduzindo essa agenda liberal. Aqueles que supostamente deveriam defender esses valores, o Ocidente. Aham. Então, ele se refere aos Estados Unidos e à Europa. Ele na verdade disse isso. Os países cristãos se esqueceram do cristianismo. Os países cristãos abandonaram o seu cristianismo. E estes países estão procurando expandirem-se, querendo colocar o seu poder até mesmo na Ucrânia, para então colocar suas armas nucleares bem no quintal da Rússia. Ele está utilizando este argumento como uma arma política. Bem, se os Estados Unidos não quiseram mísseis em Cuba, eu tenho o mesmo direito de dizer que não quero mísseis na Ucrânia. Se a Ucrânia decide entrar na OTAN, então eu vou me livrar dela. Isso é exatamente o que ele disse. Mas, na verdade, eles estão na mesma mesa. Eles tramam o engano. Veja, o problema é que o que ele disse é exatamente o que o sistema do anticristo, o papado, também vem promovendo. É isso mesmo. Bom, vamos nos aprofundar ainda mais. Veja, estamos apenas especulando, tá? Vamos imaginar o seguinte. Temos hoje a ameaça de que esta guerra vire uma guerra nuclear. Será que as pessoas gostam disso? Não. Pois isso significaria a morte de milhões e milhões de vidas. Há, portanto, essa terrível ameaça associada a esse dilema moral religioso. Quem é que está sendo chamado para mediar este conflito? O Papa. O Papa? É interessantíssimo como eles nunca deixam o Papa de fora. Não tem como. Porque a Bíblia diz que no tempo do fim não vai dar, especialmente aquele verso que diz que eles se sentam numa mesma mesa. Muito bem. Então, essa mentalidade da questão da moralidade, que por sua vez está associada ao papado, aliás, o papado não tem uma ficha muito limpa quando se trata de moralidade, não é? Não. Mas, pelo mesmo nas palavras deles, eles exprimem uma certa doçura, falando da família e etc. Ao mesmo tempo, há muitas pessoas no mundo que não aceitam nenhuma forma de mentalidade religiosa, seja na China, seja no Ocidente. No mundo todo, há pessoas com essa mentalidade, mas essa mentalidade deve desaparecer. Agora, você acha impossível utilizarem o medo de uma guerra nuclear para acabar com essa mentalidade? Eles usariam quaisquer métodos. Qualquer coisa. Muito bem. Ele tem exércitos? Não é isso que diz na Bíblia? Ele possui poder militar sob o seu comando. Mas esse poderio militar está apenas em um lado da questão ou dos dois lados? Ele não poderia até mesmo colocar um contra o outro? Sim, ordo ab cao, ordem a partir do caos. Não é o que está acontecendo agora? Eu acho que sim. Martin, e se a Rússia disser que não aceitará a mentalidade ocidental? Estou preparada a usar armas nucleares para impedir isso. E se o medo acabar levando a humanidade a abrir mão de uma mentalidade dizendo: vamos dar uma chance aos valores morais do papado? Putin, você aceitaria isso? E sabe de uma coisa? O problema que eu vejo nisso é que isso soa bonito, porque Parece soa uma bíblico boa ideia, até. e pode impedir a guerra. E como iria aparecer se qualquer um quisesse ir contra prevenir a guerra? E até mesmo tem valores morais anexados a isso. Muito bem. Então, até mesmo aqueles do Ocidente que se opõem à união entre igreja e Estado, se podem prevenir este holocausto, não valeria a pena dar a este poder uma chance? Pois, afinal, esse poder se mostra tão preocupado com os pobres. Eles levantam os caídos. Tudo o que ele quer é restaurar a família. Mas o povo não percebe que ele está trabalhando contra a Santa Aliança e procura estabelecer a abominação desoladora. E, por sua vez, é a autoridade dele acima da autoridade de Deus. Seria isso possível? É mesmo. E agora você ainda coloca nessa mistura o patriotismo. Então, muitas pessoas iriam apoiar isso também por causa de serem patriotas.
você também entende que também tem moralidade anexada a esse patriotismo? Para mim é interessante que a Rússia esteja protagonizando isso, pois a Rússia é um país religioso. É. Tudo bem, eles impuseram o ateísmo por décadas, mas a Igreja Ortodoxa deu a volta por cima. Porém, a Igreja Ortodoxa só deu a volta por cima depois de chegar a um acordo com o papado. É. Pois o comunismo é uma invenção papal. O comunismo foi inventado pelos jesuítas e praticado em grande escala na América do Sul. E então introduzido por meio dos seus agentes, Karl Marx, e todos os outros associados a ele, que introduziram o regime na Revolução Bolchevique. E você, na verdade, pode deduzir a partir daquilo que ele disse que ele é contra o que os bolcheviques e toda aquela era comunista realizou. É isso mesmo. Martin, o que também é importante é que os navios de Kitin, ou seja, a economia, também está envolvida. Podemos então dizer que o poderio econômico está apenas do lado do Ocidente e não com o Oriente? Não mesmo. O Oriente também pode formar uma economia forte. Especialmente agora. Ninguém pode dizer que a China não é uma entidade econômica poderosa. É verdade. Vejamos agora se é uma possibilidade que eles estejam sentados à mesma mesa. Eu devo dizer que eu mencionei agora nomes como a senhora Merkel e até mesmo Vladimir Putin e assim por diante. E também que todos foram jovens líderes globais do Fórum Econômico Mundial. Mas o que nos orgulha muito agora é ver jovens gerações como o primeiro-ministro Trudeau, a vice-presidente da Argentina e assim por diante. De modo que penetramos nos gabinetes. Assim, ontem eu fui enviado a uma recepção pelo primeiro-ministro Trudeau. E eu saberia definir metade desses gabinetes, ou até mais da metade desses gabinetes, ocupados por nossos jovens líderes do Fórum Econômico Mundial. Isso é um fato também na Argentina? Uau, desculpa. Isso também é na Argentina? Estamos na Argentina e também na França. Agora eu posso visitar o presidente, um jovem líder global. Ele mencionou Putin como alguém de seu time. Sim. Será que fazem parte da mesma mesa? A França, do Macron, o Trudeau. Ele mencionou todos eles. Se você quiser implementar o ordo abcal, você precisa de um inimigo, ainda que seja um inimigo fantoche. Atualmente, na crise atual, a Rússia é o grande inimigo. Mas talvez, no futuro próximo, a China pode tornar-se também um inimigo bastante útil. Mas a ideia por trás de tudo é criar a ordem que eles tanto querem, uma nova ordem econômica e moral, na qual todo o poder é dado à besta. Por um acaso, o papado se dirigiu a todos os maiores nomes da economia mundial? Com certeza. Assim como empresas? O COP26 e todas as reuniões do COP. O mundo religioso não fez parte por meio do movimento ecumênico? Ele não está jogando este jogo político de uma maneira absolutamente formidável? De forma impecável. Ele está. Este artigo diz que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontra com o presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Isso foi em 2019. O presidente russo Vladimir Putin encontrou-se com o presidente executivo Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial em São Petersburgo. E veja só o que foi dito. Nós sempre temos mantido relações com o seu fórum que você fundou e nós continuaremos a apoiá-lo.
E é claro, os representantes russos sempre tomaram parte e sempre tomarão parte nos eventos criados por você. De nossa parte, estamos sediando eventos semelhantes, os quais, obviamente, visam estabelecer contatos de negócios com parceiros russos, acima de qualquer coisa. Você sabe que estamos sediando o Fórum Econômico aqui em São Petersburgo, assim como no extremo leste da Sibéria e também no sul da Rússia, disse Putin. Eles não estão próximos? Com certeza, sabe? Tem muita especulação a respeito de que o Putin não poderia ter feito parte do programa de jovens líderes globais, mas aqui ele reconhece que eles sempre foram e ainda são parte desse Fórum Econômico Mundial. Muito bem. Agora, se isso for um jogo, se eles se assentam à mesma mesa para planejar como aterrorizar o mundo pelo medo nuclear, na intenção de, eventualmente, fazer com que o mundo abrace a superioridade moral do papado, então os reis do mundo estarão dando o seu poder para a besta. Não seria essa uma visão profética? Que, levando-se em conta o nosso curto período cronológico, teria que acontecer muito em breve? Sim, e isso teria que acontecer de maneira relativamente rápida. Os últimos eventos serão rápidos. Acabamos de sair de uma calamidade mundial para uma outra calamidade. Exatamente. Agora, vamos dar uma olhada em uma outra personagem, cujo nome é Zelensky. O que é essa imagem aqui? É o Fórum Econômico Mundial? Sim. Os navios de Kitin não estão bem ativos aqui? Temos aqui o perfil do Zelensky, que está no site do Fórum Econômico Mundial. Diz aqui que ele é um ator, roteirista, diretor criativo. Ele fez parte de uma competição de comédia em 95. Ele atuou como protagonista na série de TV O Servo do Povo e ganhou o prêmio World Fast Grammy nos Estados Unidos em 2016 e fez o filme de comédia finalista do Prêmio Internacional de Dramas em Seul, na Coreia do Sul. O Servo do Povo também ganhou o prêmio O Globo de Prata na categoria Entretenimento de Televisão no Festival de Mídia Mundial em Hamburgo, na Alemanha. Ele não está tendo uma exposição mundial agora, Martin? Na verdade ele é um ator muito conhecido e popular também. Ele não ganhou mais exposição ainda? Com certeza. Ele se tornou, dá para dizer que, um ídolo. Martin, quando olhamos para a política, não é incomum nos depararmos com atores. Por um bom tempo já. Digo, o Ronald Reagan era um ator. O Papa João Paulo II era um ator. O Papa atual também não participou de filmes? Sim, em alguns. Afinal, todo jesuíta é treinado em teatro jesuíta. É parte do jogo deles. Eles acreditam no que o suposto Shakespeare escreveu quando ele mencionou que todo mundo é um palco e seus habitantes são meros atores. Não é? Em 21 de abril de 2019, ele ganhou as eleições com 73% dos votos. Em 20 de maio de 2019, assumiu como presidente da Ucrânia. Se todos eles estão envolvidos no Fórum Econômico Mundial, assim como Putin está, será que eles não se conhecem? Eu tenho certeza que sim. Não poderiam eles estar na mesma mesa? Bem, eles sentam na mesma mesa do Fórum Econômico Mundial. Como o mundo está apresentando a situação neste momento? Eles estão apresentando o Zelensky como um herói, que se veste com roupa militar, com colete à prova de balas, e ele está lá lutando nas ruas, afugentando esse grande monstro chamado Rússia. Eu acredito que se a Rússia realmente quisesse, levaria apenas 2 ou 3 dias para acabarem com tudo. Mas eles estão arrastando a situação. O mundo é um palco, e seus habitantes não passam de atores. Não podemos olhar apenas para um evento, horrendo como ele possa ser, porque os jesuítas dizem que os fins justificam os meios, ainda que isso traga muito dano colateral. É mesmo. Isso significa que mesmo se muitas pessoas tiverem que morrer. Pois é.
Mas e se a mídia disser, veja, de acordo com o que lemos naquele verso, essas pessoas falam a verdade ou falam mentira? Mentiras? Mentiras? A mídia disse que um pelotão de elite foi enviado para assassinar o Zelensky, mas era mentira. Não estão conduzindo ele para ser um herói? É. Quanto do que ouvimos é verdade e quanto é mentira? Somente o futuro dirá. Um dia nós saberemos. E se você ver aquele vídeo que nós mostramos primeiro sobre aquela membro do parlamento e aquela Miss que está armada e pronta para lutar, tem muita propaganda em torno de tentar retratar essas pessoas como heróis. Com certeza tem. E os heróis estão apenas de um lado. Eles estão procurando retratar o Putin como um pária, sentado ali em seu escritório com cara de malvado. Mas a Bíblia me diz que o jogo final é baseado em mentiras. É interessante que eu estava tentando procurar por comentários ou notícias do lado do Putin, mas não tinha nenhum, eu não conseguia achar nada. Não há nada. Eu tenho contato com uma pessoa que está na Rússia e eles já têm bloqueado lá algumas redes sociais, então você nem consegue ouvir o outro lado. Isso é muito parecido com a situação da pandemia. Você ouve apenas um lado da história, pois este é o cenário que todos devem acreditar. Muito bem, vamos apenas nos certificar. Temos aqui muitas imagens do Putin e do papado. E isso é de longa data, pois ele se envolvia até mesmo com o Papa Antigo. E isso vai até João Paulo II. João Paulo II. Já é de longa data. E ele é um homem bastante devoto, pois veja o que ele está fazendo. Isso é algo que demonstra um certo tipo de devoção, de um tipo que não é normalmente visto. Sendo assim, na minha opinião, nós não podemos colocar este homem estritamente na categoria do Rei do Sul. Não mesmo. Ele está jogando um jogo a fim de fazer com que o planeta inteiro aceite a autoridade moral do papado. Vamos avançar. E quanto ao outro lado? Será que também está associado ao Papa? Vamos ver. Presidente Zelensky diz no Twitter: "Obrigado, Pontifex Francisco, por orar pedindo cessar-fogo e paz na Ucrânia. O povo ucraniano sente o apoio espiritual da sua santidade." Será que os dois lados se assentam na mesma mesa, Martin? Seria evidência ou conspiração? E, se você levar em consideração a linha do tempo bíblica, bem no fim, ambos estão associados com o papado. Aqui temos o Religion News Service, de 27 de fevereiro de 2022. Papa Francisco liga para o presidente ucraniano Zelensky para expressar a sua profunda dor. Em um tweet no sábado, o embaixador ucraniano da Santa Sé disse durante uma ligação que o Papa Francisco manifestou a sua dor mais profunda pelos trágicos eventos que estão ocorrendo no país. Perceba a maneira como eles retratam o Papa como este líder mundial, extremamente moral e sensível. A ligação do Papa Francisco foi o último esforço feito pelo Vaticano para mostrar apoio e mediação de paz na Ucrânia. Mas será que ele também falou com o outro lado? Sim. Enquanto a Ucrânia sangra, o Papa Francisco e o patriarca russo Kirill poderiam ser negociadores? Ora, por acaso, não é a igreja? É mesmo? Negociando com o Estado? Martin, quando a igreja começa a negociar com o Estado e ser bem-sucedida em criar um cessar-fogo de qualquer tipo, não seria a posição moral da igreja exaltada diante dos olhos da humanidade? Com certeza. Pode ser que a igreja chegue a evitar uma catástrofe mundial, tão somente essa autoridade moral recebesse um pouquinho mais de reconhecimento. Nós já estivemos antes numa situação dessa, quando o Papa João Paulo II e o Ronald Reagan falaram com Gorbachev.
E se você voltar àquela citação do espírito de profecia, diz que haveria uma situação ruim, guerra e tudo mais, e daí relativa à paz. E de novo aqui estamos nós. Estamos neste ponto novamente. Nós tivemos um período de relativa paz, mas agora voltamos de novo. E veja a circunstância. Isso aconteceu imediatamente após uma crise de natureza médica. Então, de uma crise médica, estamos indo para uma crise política que pode nos levar a um nível espiritual. É, incrível. E se você pensar, poderia isso ter acontecido durante a crise de saúde? Não teria funcionado. Foi a rixa do Biden contra o Putin que nos levou a esse curso de colisão inegociável que estamos testemunhando, a menos que algo realmente extraordinário aconteça. Eles estão num período de jejum. Um período de jejum de 40 dias. Isto é muito interessante. É um período que deveria celebrar a experiência vivida no deserto. Só que Jesus passou por essa experiência em nosso lugar. Ele não espera que passemos por ela. Isso, portanto, deixa eu ser bem claro aqui, uma maneira pagã de lidar com isso, pois acrescenta o seu próprio alimento de obras a uma obra já completada, que Cristo completou por você. É, parecido com o que Lutero fazia, se autoflagelando. Sim. Vamos ler essa frase mais uma vez, pois ela é muito importante. Foi o Biden contra o Putin que nos conduziu a este caminho de colisão inegociável que testemunhamos agora. Ou seja, precisa haver um mediador. A mentalidade do rei do sul, que é muito forte no Biden, está colidindo contra a mentalidade de um rei do norte, retratada curiosamente pelo Putin. E é inegociável. E há uma conotação militar, pois há uma guerra na Ucrânia. Assim como os poderes ocidentais da OTAN contra este outro bloco de poder. Ou seja, não podemos, numa situação assim, aplicar o rótulo de rei do norte ou rei do sul a um país ou a um grupo político. Exatamente, e também não a uma pessoa. Trata-se de uma mentalidade a ser conquistada. E é interessante que essas duas mentalidades estão em colisão. E a menos que algo realmente extraordinário aconteça, isso seria uma mudança de mentalidade. Em 2016, o Papa Francisco tornou-se o primeiro pontífice católico a encontrar-se com o patriarca russo, viajando a Cuba para encontrar pessoalmente aquele a quem ele chama de irmão. O ecumenismo levou-os a unir-se. Primeiro, eles eram rivais. Nós sabemos que a rixa entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica já se arrasta aí por milênio. Mas essa rixa já foi resolvida. Portanto, não existe um conflito no que se refere à igreja? Não. E não é interessante que se você, por exemplo, observar esse Papa Francisco, o que ele conseguiu alcançar nessa área de diferentes religiões, até com o Grand Imam e todas essas coisas, ele é o maior pacificador que esse mundo já viu, então. Eu assisti a um vídeo, muitos anos atrás, dos patriarcas ortodoxos, entrando no Vaticano. E cada um deles circunvou e beijou o anel do Papa. Portanto, esta união já foi executada. A pergunta agora é, poderia o Papa Francisco e o patriarca Kirill dar início a uma negociação que compartilha os seus valores espirituais? Haveria espaço para mais um aperto de mão inspirado entre homens de fé a fim de restaurar a paz? Igreja e o Estado. Nesta negociação, quem assumirá a liderança? O Papa. O Papa? Se tiverem sucesso em atingir o coração deste impasse, isso poderia nos tirar da situação e dar-nos o segundo maior milagre da história moderna. Martin, eu acredito que os reis do mundo, a fim de evitarem uma calamidade nuclear,
terão que dar o seu poder à besta. Exatamente. E uma vez que fizerem isso, o que é que eles estarão estabelecendo? A abominação desoladora. Exatamente. Não é sobre isso que temos falado há anos aqui? É sim. O Papa no meio da crise da Ucrânia e Rússia. Ele está no meio. A própria mídia nos diz que ele está no meio disso. O Papa está de volta, política global, se é que ele jamais a deixou. Martin, este jogo tem sido jogado há um longo tempo. O gesto do Papa Francisco de visitar a embaixada russa em Roma na sexta foi sem dúvida um evento notável, por várias razões. Há séculos que o Vaticano tem um serviço estrangeiro de diplomatas, espiões, pensadores e jornalistas. Nada que o Papa faz é coincidência. Martin, este é um jornal lá da Ásia. Ainda assim, ele soa como uma referência bíblica? É, ou do espírito de profecia. Há também a burocracia do Vaticano, que toma as decisões pelo Papa. Mas, interessantemente, a visita do Papa à embaixada russa na sexta não foi listada no seu costumeiro programa diário de compromissos. Existem negociações ocorrendo por trás das cortinas. Isto somente já é extraordinário. É um gesto papal que não tem precedentes e recentes. A rede de notícias americana CNN disse que o Papa falou com o embaixador russo por mais de 1h30. Papa Francisco pediu por um fim pacífico do conflito e disse aos católicos para separarem a quarta-feira como dia de jejum e oração dedicado à paz na Ucrânia. De acordo com outras fontes, na verdade, ele falou por telefone com o próprio Vladimir Putin. Sendo assim, não está ele atuando neste teatro político? Com certeza. Vejamos um artigo católico. Segundo o embaixador, a Ucrânia daria boas-vindas a uma visita papal para que o Vaticano evitasse a guerra. Uma visita papal teria um grande impacto no desenvolvimento da situação. Vejamos o que disseram. Da maneira como eu entendo, o Vaticano estaria pronto e feliz de criar essa possibilidade de reunir os líderes de ambos os lados, ele acrescentou. A Ucrânia estaria totalmente a favor de realizar o encontro neste lugar tão influente e espiritual. Caso a Rússia confirme a sua vontade de assentar-se à mesa, a Ucrânia imediatamente responderia de maneira positiva. Todos estão dispostos. O primeiro contato ocorreu por telefone através das embaixadas, mas eles desejam avançar. O Papa faz um movimento sem precedentes ao fazer uma visita pessoal e notável à Embaixada da Rússia. Vamos ler aqui embaixo. O Papa Francisco encontrou-se com o embaixador russo na sexta para pessoalmente expressar a sua preocupação sobre a guerra na Ucrânia em um gesto papal extraordinário e sem precedentes recentes. Francisco, mais tarde, assumiu que um líder católico ucraniano faria tudo o que puder para ajudar. O cabeça da Igreja Católica Grego-Ucraniana, a maior igreja do leste em comunhão com Roma, deu boas-vindas ao protocolo de intervenção diplomática de Francisco e disse esperar que isso possa ajudar com que o diálogo prevaleça sobre a força. O bem-aventurado Sviatolav Shevchuk disse que o Papa mais tarde ligou para ele em Kiev e assegurou que faria tudo o que pudesse. Temos aí a igreja atuando de maneira harmônica, utilizando o Papa como o líder, como o assento da autoridade, como negociador. Apocalipse 17, verso 12 diz: E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Muito bem. Essa questão dos 10 chifres. Ao lermos o livro de Apocalipse, os 10 chifres referem-se aos poderes europeus e seus associados. Uma extensão dos poderes dos 10 chifres, obviamente, é os Estados Unidos da América, assim como qualquer outra colônia pelo mundo. Também há aqueles que creem que sejam 10 divisões do mundo. Mas se nos atermos
estritamente a visão bíblica, será que poderíamos ler da seguinte maneira? E os poderes cristãos que viste, que ainda não receberam o reino, receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, eles darão o seu poder à besta. Então, Martin, quando cederem o seu poder à besta, deve haver algum precedente que os leve a decidir conceder este poder. Pois a Constituição dos Estados Unidos diz que a Igreja e o Estado devem ser separados. Agora, qual calamidade tremenda poderia ocorrer para que eles pudessem dizer que o poder deveria ser dado à besta? Para evitar uma guerra nuclear? Aham. Poderia ser uma possibilidade? Eu acho que seria bem possível. Assim, quem está sendo derrotado? Seria a mentalidade que diz que a Igreja não deve ter nada a ver com o Estado? Correto, ou seja, o Rei do Sul. Esta é a mentalidade do Rei do Sul. Ela deve acabar. A força e poder aplicados deve ser muito grande. É por isso que um pavor pode ser a arma que induzirá a humanidade a aceitar isso? Correto? Não fizeram o mesmo na questão da saúde? Sim. Não é uma tática que funciona muito Sim, bem? tem funcionado muito bem, nós vamos falar disso, mas também tem funcionado na questão da mudança climática. Muito bem. Temos aqui um artigo do Business Insider, no qual a chefe da União Europeia diz que a Ucrânia pertence a eles. Ela é uma de nós a queremos dentro. Ela é uma de nós a queremos dentro, disse von der Leyen à Euronews no domingo. Foi dito no sábado que o presidente Zelensky pressionou a União Europeia, assim como a Organização do Tratado do Atlântico Norte, sobre o status de membresia da Ucrânia, pedindo por um prazo firme. Von der Leyen disse à Euronews que a União Europeia tem um processo com a Ucrânia e que inclui integrar o mercado ucraniano no mercado unificado e fechar a cooperação na rede energética. Se o outro lado ameaçar o uso de bombas nucleares em resposta a isso, não seria essa uma razão para dar o poder à besta, para assim acabar com este perigo? Sim, porque isso criaria medo. Putin revela o plano para dominar a Europa além da Ucrânia. Os vizinhos Finlândia e Suécia são alertados de que enfrentarão consequências militares e políticas se unirem-se à OTAN. Bem, esses países já fazem parte da União Europeia, mas não fazem parte da OTAN. Esta é uma situação muito interessante. Agora, eles estão sendo ameaçados. Parece haver uma pressão por parte do Putin para que o mundo ocidental mude a sua mentalidade, a fim de alinhar-se mais aos valores morais do Papa. Sim. E se este grande risco nuclear puder ser evitado, quem sabe o que vai acontecer no futuro? Talvez a China faça parte. Nós Quem não sabe sabemos. o quão grande será essa pressão? Ainda há um partido ali daquele lado que pode ajudar a aumentar ainda mais essa pressão. A Rússia disse que se a Finlândia e a Suécia unirem-se à OTAN, haverá sérias repercussões. É um alerta. Sim. Os dois países já disseram que vão ignorar a ameaça de Putin. Oficiais da inteligência estão preocupados que Kiev possa cair dentro de dias depois de fogo intenso. O porta-voz de Relações Estrangeiras do Putin disse: a Finlândia e a Suécia não deveriam basear sua segurança ao prejudicar a segurança de outros países. Eles estão jogando um jogo político muito esperto. Sabe, e outra coisa é que isso soa muito parecido com o que aconteceu com Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, de novo, tem esse medo sendo trazido. Muito bem. Qual foi a resposta da Finlândia? A Finlândia debaterá hoje a sua união à OTAN, apesar da ameaça do seu vizinho Rússia de que ela enfrentará consequências militares e políticas. Eles vão discutir isso e já tiveram 50 mil assinaturas. Se cada vez mais países quiserem unirem-se à OTAN, isso daria um ímpeto ainda maior à possibilidade de um conflito de natureza nuclear. Então, alguém precisa abrir mão de alguma coisa. E não se trata apenas da Finlândia e Suécia.
Kosovo pede aos Estados Unidos uma base militar permanente e uma rápida afiliação à OTAN. Kosovo pediu aos Estados Unidos para estabelecer uma base militar permanente no país e acelerar a sua afiliação à OTAN, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, disse o ministro da Defesa de Kosovo, Ahmed Mehaj. Acelerar a membresia de Kosovo à OTAN e ter uma base americana permanente é uma necessidade imediata para garantir a paz, segurança e estabilidade nos Balcãs, disse Mehaj em sua página no Facebook. Parece que a pressão está sobre a Rússia. E que a OTAN está deixando Putin desesperado. Desesperado ao ponto de fazê-lo apertar o botão nuclear. Mas que situação conveniente para implementar-se uma nova ordem mundial. E como já dissemos aqui, a nova ordem mundial não trata apenas de economia, porque o Vaticano controla a economia de qualquer forma. Mas se trata de dar o poder para a besta. E isso também liga com aquele verso de Apocalipse que diz que esses reis receberiam poder por 1 hora com a besta. Martin, será que tudo isso desenvolveu-se agora, assim, do nada? Ou será que tudo isso estava no plano há longo tempo? Se nós olharmos para trás, parece que isso já vem há um bom tempo. Não acabamos de ler naquele artigo que tudo que o Papa planeja é de longa data? Já em 2015, Gorbachev emitiu um alerta sobre uma guerra nuclear por causa da Ucrânia. Isso tem sido planejado há um bom tempo. Acho que planejaram isso em sua mesa há um bom tempo. Em uma entrevista a uma revista semanal alemã Der Spiegel, o antigo líder soviético de 83 anos, Mikhail Gorbachev, disse que a crise na Ucrânia poderia levar a uma guerra de larga escala na Europa ou mesmo uma guerra nuclear. Não sobreviveremos caso alguém perca os nervos na tensão atual. Isso é uma estratégia de jogo. Não passa de um jogo. Este é um artigo da Express, de 2 de março. Significa guerra com a Rússia. Putin enfrentará todo o poder da OTAN esta semana se a carnificina não parar. A OTAN não está ameaçando? Sim, e ambos ameaçando um ao outro. Vladimir Putin foi advertido pela OTAN que ela poderia intervir diretamente na Ucrânia se a pressão pública para parar a carnificina de civis crescer ainda mais. Essa máquina de propaganda está fazendo um trabalho enorme. Martin, você acha ser possível que alguns pensem, bem, talvez a própria Rússia possa se conter? Mas e se jogarmos a China no jogo? Não seria um cenário ainda mais assustador? Com certeza. Que outros países seriam ameaçados além da Europa? Os países Todos asiáticos. os países asiáticos. Austrália, Nova Zelândia. Isso tornaria o conflito praticamente global. Então, se este elemento fosse acrescentado no jogo, então, de acordo com a mídia e com a estratégia do jogo, estamos sentados num barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Encorajada pela falta de apoio do Ocidente para a Ucrânia, o regime comunista declara que Taiwan pertence à China. Esta é uma agência de notícia cristã. Como resultado imediato, a invasão não provocada da Ucrânia por parte da Rússia, na quarta-feira, o ministro de Estrangeiro chinês fez um anúncio. O regime comunista declarou ao mundo que Taiwan pertence à China. A alegação é semelhante à desculpa que está sendo usada pelo Putin como pretexto para invadir e tomar violentamente o território de seu vizinho. Eles então ainda têm este jogador reserva para ameaçar o mundo de entrar em uma grande catástrofe nuclear. Vamos ver o que algumas pessoas estão dizendo. Temos aqui uma ilustração na qual John Kerry diz à Ucrânia: "Você está distraindo o Sr. Putin de algo muito importante."
E a plaquinha que o John Kerry segura tem algo muito interessante escrito. Ela diz, parem com a mudança climática. Antes, porém, estava escrito aquecimento global. Ele fez alteração porque o mundo não compra mais isso. Afinal, esta história de aquecimento global foi lançada pela janela há um bom tempo já. Bem, mas eles estão guardando essa arma também. Ela é uma das razões pelas quais precisamos seguir o plano. A questão é que a mudança climática nunca saiu da mesa deles. Não, não mesmo. Ela também é parte daquela discussão que ocorre secretamente associada a um monte de mentiras, na mesa a qual se assentam o rei do norte e o rei do sul, onde as duas mentalidades elaboram seus planos. Com certeza, sim. Até mesmo o Putin assinou ali. E não desconsidere a China também. Se você voltar àqueles artigos, eles também estão ali. Estão todos lá. Todos assinaram aqueles compromissos. Agora, o que é interessante é que a mudança climática também faz parte da agenda papal. Mas a agenda papal não está sendo seguida. Vamos dizer diferente. O script da agenda papal não está sendo seguido à risca. Ela é apenas elogiada, mas não obedecida. Isso porque o mundo secular não deu o seu poder à besta. Vamos dar uma olhada nisso. Este artigo foi publicado em uma revista jesuíta. É importante salientar que estes são os jesuítas falando. A verdade é que estes são os governantes do mundo. A COP26 não foi longe como deveria. Chegou a hora de adotar a abordagem do Papa Francisco quanto à mudança climática. Você entendeu? O encontro climático da COP26 em Glasgow foi um encontro de duas cidades. Enquanto uma boia em promessas, a outra afunda sobre o peso da mania Greta e aos cantos de blá 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 dos seguidores da ativista ambiental sueca Greta Thunberg. Nem mesmo a famosa oratória do Barack Obama ou a surpresa da cooperação entre Estados Unidos e China poderia reconciliar as diferenças. Agora vamos ver qual era a questão. Para melhor compreender o contraste, podemos comparar outro par de cidades. Paris, onde o acordo climático foi firmado em 2015, contra Roma e seu corpo de pensamentos católico. Os dois revelam uma vasta diferença em perspectivas na mudança climática. Temos aqui duas mentalidades? Sim. A questão é a mesma. Mudança climática. É mesmo. Mas a mudança climática do Papa Francisco tem uma agenda moral atrelada a ela. Exatamente. É a abordagem dele que deve ser seguida pelo mundo. Mas o mundo não está seguindo. Não. Não é este o embate entre o rei do norte e o rei do sul? Sim. Muito bem. A abordagem de Paris tem tudo o contrário. Ela começou com os dados científicos do aquecimento global e métodos elaborados para pará-lo, mas sem nunca ponderar a maior questão, que é para quê? É um assunto moral. Por outro lado, Roma, ou a Igreja Católica, começa do jeito certo ao definir o propósito da vida e então procurando estruturas sociopolíticas que nos levarão até lá. Paris nos guia racionalmente pelo caminho da sustentabilidade ecológica por meio do ponto de partida ideológico da exploração do planeta. Já Roma nos encoraja a utilizar a espiritualidade de Ignácio para procurar Deus em todas as coisas, ao mesmo tempo que nos instrui que somos mordomos da terra. Que afirmação impressionante! Temos aqui uma questão moral, uma questão religiosa, que está ausente no Acordo de Paris. O Acordo de Paris é a filosofia do Rei do Sul. E aqui os jesuítas dizem que isso está errado. Segundo eles, precisamos da questão moral, mas de qual moralidade? Da espiritualidade de Ignácio. Martin, isto não é uma afronta à Santa Aliança? 100%. Isso é exatamente o contrário. É exatamente o oposto.
O que eles propõem é a salvação pela experiência, salvação pelas obras, em oposição à salvação pela graça, a justificação pela fé. Não é? Com certeza. Assim temos uma injustiça sendo feita à aliança. É isso que eles querem. Mas não estão conseguindo. E agora estão usando a ameaça de uma guerra nuclear para atingir esse objetivo. Vamos continuar. Paris espera um comportamento virtuoso de uma premissa antropológica que privilegia o próprio interesse e liberdade individual. Mentalidade secular. Filosofia do Rei do Sul. Já Roma entende que a virtude flui da busca do bem comum definida pela solidariedade, caridade e reciprocidade. Solidariedade. Fraternidade. É mesmo? Por acaso o papado não assinou um acordo com o Islã sobre isso? Sim. A Igreja Ortodoxa também não está a bordo? Sim. E o mundo protestante? Todo mundo. O único que se opõe a isso é a filosofia do Rei do Sul. Exatamente. Então a filosofia do Rei do Sul precisa acabar? Ela está se opondo ao Rei do Norte. E de acordo com a Bíblia, o Rei do Norte prevalecerá. Muito bem. Roma apresenta o desafio da mudança climática em 2 níveis. O epistemológico, ao abordar adequadamente a questão e identificando as causas do problema, e também no nível prático, ao oferecer princípios operacionais sobre os quais as soluções sociopolíticas podem emergir. O documento romano que mais obviamente serve como contrapeso ao Acordo de Paris é a Laudato Si. Por acaso ela não contém a abominação desoladora? Sim, e também contém a marca da besta. Que na verdade é a abominação desoladora. A mesma coisa. O Papa Francisco nos instrui que todas as coisas estão conectadas e que a mudança climática, injustiça social e desigualdade econômica estão intrinsecamente ligadas. O Fórum Econômico Mundial esteve vivo? Sim. Então, de qual lado eles estão? Do Rei do Norte. Muito bem. Através da encíclica, o Papa Francisco explica que a nossa idolatria da máquina e a nossa busca enrefreada e egoísta do próprio interesse espere qualquer sentido de justiça e senso comum. A mentalidade social católica romana. Ela precisa ser introduzida no mundo. Você se lembra daquele livro do John Robbins, chamado Megalomania Eclesiástica? Sim. Você se lembra que já falamos sobre esse livro? Talvez as pessoas devessem assistir de novo. É. Eu vou colocar o link aqui de novo. Coloque o link. Assim, passaremos a ver esta imagem se formar. Martin, essa é uma figura profética muito profunda. Vamos a Daniel capítulo 11, versos 40 em diante. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. Mas eles não estão sentados à mesma mesa? Este é um evento histórico que aconteceu quando o papado perdeu o seu poder político, não é? Sim. Mas, segundo Apocalipse, esse poder lhe seria devolvido. E o mesmo livro de Apocalipse nos diz que este embate também era um embate entre norte e sul, quando o papado perdeu o seu poder. E, espiritualmente falando, o rei do sul foi o Egito. Espiritualmente, não literalmente. Então não podemos aplicar isso a um país literal. Sim, são mentes. São mentalidades em conflito. E será que haverá uma nova possível luta no fim? Sim, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros, ou seja, usando máquinas de guerra. Cavaleiros, ou seja, exércitos, com soldados no campo. Muitos navios, ou seja, economia. Ele entrará nos países e avançará por eles como uma inundação. Portanto, a mentalidade dele vencerá. É. Ele tem os exércitos de todos esses países sob o seu comando. Ele lhe conta mentiras, faz propagandas,
para que você acredite num certo cenário. Mas a agenda por trás dele precisa ser estudada. Eu também gostaria de dizer que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Pode ser que sim, uma bomba nuclear pode ser usada, mas o resultado final ainda assim vai ser aquilo que nós dizemos o tempo todo. Não importa o quão ruim a coisa fique, a profecia bíblica será cumprida. Você sabe qual é uma grande possibilidade, Martin? É a de que todas essas coisas ocorram e, segundo a Bíblia, a abominação desoladora será estabelecida. E depois disso virá o tempo de angústia como nunca houve. Talvez, aí sim, os botões sejam apertados, mas aí já é tarde, pois será após o fechamento da porta da graça. Também temos esse terrível alerta em Daniel 11:41. Ele entrará na terra gloriosa e muitos países cairão. Mas da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Todos esses países são descendentes de Abraão. Ou seja, o que ele está dizendo é que também entrarão na igreja, até mesmo na igreja de Deus. Mas muitos do mundo protestante, do mundo religioso, escaparão. E eles se unirão à verdade. É interessante também que ele menciona Edom, ou seja, muitos do mundo islâmico, também chegarão a conhecer a verdade. Isso já está acontecendo. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Ou seja, ele obterá vitória sobre o pensamento secular. Ele terá poder sobre os tesouros de ouro e prata, ou seja, vai controlar a economia, e sobre todas as coisas preciosas do Egito, ou seja, tudo aquilo que uma vez foi separado da igreja, voltará ao seu domínio. E os líbios e etíopes os seguirão, ou seja, todas as nações irão se harmonizar com o seu pensamento. A mentalidade do Rei do Sul é, portanto, vencida por uma última e massiva investida por parte do Rei do Norte, que aplica táticas de medo, que é o que vemos hoje, em meio ao caos de guerras e caos econômico. As alianças militares forjadas pelo Rei do Norte servem para forçar o mundo a aceitarem uma moralidade coletiva que será ditada por ele mesmo. Até mesmo os eleitos estarão em risco aqui, pois ela é muito enganosa. Exato. Isso pode te engolir, se você não se afastar e se tornar apenas um observador. A única maneira de se envolver nisso é através do evangelismo. Lucas 21:26 diz: os corações dos homens desmaiarão de terror por conta das coisas que estão sobrevindo à terra. Os poderes dos céus serão abalados. Se até mesmo os poderes do céu serão abalados, então isto deve ter uma conotação religiosa, não é? Aquilo que ocorrerá sobre a terra será algo terrível, mas não podemos parar. Se nos envolvermos no nível em que o mundo está se envolvendo, nós perderemos o ponto. Alguns anos atrás, em uma palestra, eu fiz menção de 2 livros. Eu gostaria de mencioná-los brevemente mais uma vez. 2 livros recentes procuram explicar o relacionamento entre o Vaticano e os Estados Unidos. Cada um tem uma agenda diferente e, portanto, chegam a conclusões diferentes. Comum a ambos, porém, está o foco primário, o debate sobre a legitimidade da guerra americana no Iraque. Os livros são Impérios Paralelos, o Vaticano e os Estados Unidos, 2 séculos de aliança e conflito, e Contrariando o Convencional, Cristianismo e Democracia, Guerra e Paz. Esses 2 livros, basicamente, discutem o conflito entre as 2 mentalidades. Eles chegam a conclusões diferentes, o que não nos importa agora, mas o segundo, Contrariando o Convencional, é um livro de George Weigel. Este homem é um pensador católico muito importante. Contrariando a sabedoria convencional, o best-seller do New York Times, George Weigel,
apresenta uma visão convincente de como o ensino social católico derrama luz sobre os desafios da paz, do problema do pluralismo, da jornada dos direitos humanos e da defesa da liberdade. Ele faz um forte argumento de que o mundo precisa abraçar essa moralidade. Agora, o outro livro, Império Paralelos, a fascinante e muito relevante história do turbulento relacionamento entre os Estados Unidos e a Santa Sé, recontada e analisada pelo jornalista italiano e insider do Vaticano, Massimo Franco. E a conclusão dele é a seguinte: Impérios Paralelos não deixa dúvidas em relação ao impacto que a luta entre esses dois grandes poderes, um de força secular e o outro de influência moral, tem tido tanto na nossa história como no mundo hoje. Veja aí, mais uma vez, a questão da influência moral de Roma. Ela é o centro do debate. O Putin menciona esse dilema moral. E existe a possibilidade da guerra caso o mundo não aceite abrir mão do secularismo. E esse meio termo está na moralidade do papado. Sim. Aqui está uma citação de Testemunhos, volume 9. Trevas espirituais. Este é um tempo de escuridão espiritual nas igrejas do mundo. Martin, elas não engoliram uma mentira? Infelizmente sim, porque essas máquinas de propaganda estão promovendo isso e as pessoas simplesmente estão engolindo isso e escolhendo um dos lados. Eles não apenas aceitaram um cenário profético falso, que foi inventado pelos jesuítas, e eu me refiro ao arrebatamento secreto, dispensacionalismo e à centralidade de uma nação literal, quando se trata de uma guerra universal, que compete cada mente e cada coração do planeta. Muito bem. Vamos continuar. A ignorância das coisas divinas tem escondido Deus e a verdade de vista. As forças do mal estão se juntando em força. Satanás convence seus cobreiros de que ele fará uma obra que cativará o mundo. Enquanto a inatividade parcial veio sobre a igreja, Satanás e seus exércitos estão em atividade intensa. Professas igrejas cristãs não estão convertendo o mundo, pois elas mesmas estão corrompidas com orgulho e egoísmo, e precisam sentir o poder convertedor de Deus em seu meio antes que possam guiar outros a uma norma mais pura e elevada. Elas não podem estar acima da norma papal. Não, porque isso pareceria com o da Bíblia. Elas perderão ponto. Elas rejeitarão as descobertas dos reformadores e abraçarão uma falsa ciência. Ao vermos o que Hegg tem a dizer, isso ficará extremamente claro. Vamos ver o que ele tem a dizer. Este pode ser o dia em que os historiadores olham para trás e declaram que este foi, de fato, o nascimento da Terceira Guerra Mundial. A história está se repetindo? Putin está fazendo exatamente o que Hitler fez para que a Terceira Guerra Mundial começasse. Hitler declarou aos líderes europeus sua necessidade de invadir a Polônia. A Europa falhou em responder e o Reino Unido, sob a liderança de seu primeiro-ministro, Neville Chamberlain, curvou-se às exigências de Hitler. As ameaças iranianas são reais e o Irã deve ser detido antes que estas armas se tornem operacionais. As forças armadas russas estão no Oriente Médio desde 2015. A Rússia apoia o Irã. O Irã treina, equipa e financia os exércitos terroristas do Hamas e do Hezbollah, que imploram por luz verde para atacar Israel com uma arma nuclear. Povo da América, nossa nação está em grave crise. Agora é o momento de mostrar nossa força. Nossos líderes devem ocupar o lugar que lhes cabe por direito à cabeça da mesa internacional. Eles devem começar a acreditar nas ameaças de nossos inimigos e parar de ignorar a situação de nossos aliados. Há uma grande responsabilidade em ser uma grande nação. Neste momento, estamos nos esquivando dessa responsabilidade e abandonando nossa grandeza. Se não usarmos nossa liberdade para defender nossa liberdade, perderemos nossa liberdade. Este foi um discurso bastante inflamado e acredito que muitas pessoas no mundo abraçarão o ponto de vista dele.
Mas isso tornaria o Ocidente o rei do Norte e os outros poderes o rei do Sul. Mas eu espero termos provado que não é este o caso. Ou seja, o que ele está dizendo é a agenda jesuíta para os eventos finais deste mundo, Sim. ao invés da agenda bíblica, na qual o Papa, ou o papado, é a besta de Apocalipse, capítulo 13, e que apresenta uma guerra contra todo ser humano, e não apenas em um país isolado lá no Oriente Médio. Portanto, a visão profética dele é falsa. Isso precisa ficar bem claro. Muito bem, Martin. Então, quando é que o Rei do Norte finalmente conseguirá aquilo que quer? Quando ele terá o seu poder de volta? Quando a ferida será curada? Quando ele será, mais uma vez, o coração moral dos reis do mundo? Daniel 11, verso 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Portanto, sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Nós já falamos sobre isso antes. Os rumores do Oriente é o alerta a respeito da segunda vinda de Cristo. Os rumores do Norte, mas se ele é o rei do Norte, por que ele tem medo desse rumor? Sim, tem que ter um outro norte. Deve haver um outro norte, e este é o trono de É Deus. mesmo. Esta, portanto, é a intervenção direta de Deus nos assuntos da humanidade. E Cristo retornará do Oriente. Esta é a mensagem do Advento. A mensagem do Advento que alerta que a hora do seu juízo já chegou. Que Cristo voltará e que não devemos aceitar a marca da besta. Do contrário, sofreremos as pragas. Isso vai ser especialmente prevalente depois do fechamento da Porta da Graça. Será que o papado já se manifestou contrariamente a evangelistas que se utilizam da mídia para proclamar mensagens como essa? Sim. Sim, não é? Com certeza. Muito bem. Verso 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e dentro do santo monte glorioso, mas chegará ao fim e não haverá quem o socorra. É um verso triste, não é? Como você disse antes, durante a pandemia, se você fosse contra a narrativa padrão, você já era rotulado e colocado em ostracismo. E agora já existem leis que definem que se você for contra a narrativa, você é igual a um terrorista. É uma coisa muito triste. Quando vamos para Daniel 11:45, na nova versão internacional, ou mesmo na nova versão da King James, diz assim: E armará suas tendas reais entre os mares no belo e santo monte. Ainda assim ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. A nova King James diz que ele armará suas tendas entre os mares e no monte santo e glorioso. Enquanto que a King James diz, dentro do monte glorioso. Isso quer dizer que nos últimos dias ele exercerá sua influência até mesmo dentro do povo de Deus. Isto é algo contra o qual deveríamos ser alertados. Martin, vivemos em tempos muito perigosos. E eu não sei como as pessoas se sentem, mas eu acredito que os eventos finais se cumprirão bem rapidamente. E este conflito tem se arrastado e estão criando heróis como temos visto. Por quê? Porque esta mensagem precisa ser apresentada de forma que necessitemos de uma mediação moral. Eu acredito que os reis da terra estão no limiar ou mesmo serão pressionados a dar o seu poder à besta, o que provavelmente já fizeram em segredo, apenas para convencer as pessoas do mundo de que isto é totalmente necessário para a paz mundial. E quando conseguirem, o que é que eles gritarão? Paz e segurança. Paz e segurança. Mas o que é que acontece Repentina depois? destruição. Que Deus nos ajude a alcançarmos tantas pessoas quanto pudermos com o Evangelho verdadeiro, o Evangelho eterno. Não podemos dar o nosso poder à besta e voltarmos nossos esforços contra a Santa Aliança.
Que Deus nos ajude a dar o testemunho correto. Querido Pai, o mundo está à beira do maior engano da história da humanidade. O resultado disso será devastador. A menos que abracemos a verdade e aceitemos o fato de que devemos nos separar de Babilônia, acabaremos varridos na tempestade que está chegando. Ajuda-nos a alertar o mundo e que tu possas atingir por meio do teu Espírito todos aqueles que se inclinam a ti, que se apegam à salvação de Cristo e de Cristo somente, aqueles que se apegam à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém.